Será que tu vai me deixar gravar? Oi, gente, hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas dicas e a minha experiência com prova de proficiência em idioma. Há uns 8 meses eu fiz a minha primeira prova de proficiência, no meu caso em inglês, e consegui nível C1. Fiquei muito feliz e muito satisfeita com essa nota e eu vou explicar todos os detalhes nesse vídeo aqui hoje. Eu me preparei mais ou menos uns 40 dias, então aí aproximadamente umas 6 semanas, e eu comecei estudando aos poucos e fui aumentando gradativamente a frequência e o tempo que eu estudava. Aí na primeira semana eu comecei estudando 2 vezes por semana, 30 minutos, e cheguei a um ponto que perto da prova, nas últimas semanas de preparação, eu estava estudando de 5 a 6 vezes por semana, de 1 hora a 1 hora e meia. Então eu fui aumentando esse ritmo e essa frequência aos poucos com o passar das semanas, quanto mais se aproximava da prova. A prova que eu fiz, para falar um pouco da minha experiência, foi a prova do Duolingo English Test, o DET, que não tem nada a ver com o Duolingo, o aplicativo do passarinho. Eu também fiz essa associação quando eu conheci. É uma prova 100% online, então isso facilita muito a nossa vida, não precisa ir lá marcar com o instituto, um dia e horário presencial para ir fazer, é mais fácil. Você só instala o programa de monitoramento e de aplicação da prova do próprio Duolingo direto no seu computador e faz a prova de casa no dia e horário que você escolher. Então isso é muito bom, assim, é um grande ponto. Eu paguei $99 na prova e de cara, assim, eu já queria dizer que é uma das provas que mais vale a pena. Claro que depende muito do seu objetivo, tem que ver por que você vai usar especificamente, mas ela é uma das provas mais em conta, de proficiência que existe. A grande maioria das provas passam dos R$1.000, então é um investimento bem mais alto. E ela é muito prática por poder fazer online, então realmente eu acho que compensa muito o custo-benefício. E falando especificamente da prova do DET, a partir do momento que você compra a prova, você tem um período para fazer, se eu não me engano, menos de um mês. Então a primeira dica que eu daria é justamente essa: só passa o cartão, só compra a prova perto do período que você vai fazer a prova, porque senão corre esse risco de você perder o prazo e aí vai ter que pagar os $99 de novo. Nossa, mas você já não fez prova de proficiência no mestrado e no doutorado agora também já não fez no doutorado? Sim, mas é que não são as mesmas provas. Vou explicar. As provas de proficiência de pós-graduação são normalmente um texto para você ler e responder algumas questões. Então, leitura e interpretação. Você recebe um texto de uma página e meia, responde algumas questões, grande parte delas objetivas, algumas dissertativas, mas isso varia muito de prova para prova, de instituição para instituição. Normalmente são assim, provas com 10 a 12 questões, e seria isso. Seria testar a sua competência, a sua capacidade de fazer uma leitura e uma interpretação, de um texto científico ali na sua área, voltado para a sua área. Então é uma prova que testa esse tipo de competência no idioma. E como você pode encontrar essas provas? É só jogar no Google exame de proficiência de pós-graduação, exame de proficiência e o nome de uma instituição. Ou então prova de proficiência com gabarito, o FMG, prova de proficiência com gabarito, o FEPEL. E aí você vai conseguir encontrar. As outras provas de proficiência, que são essas que eu tô me referindo nesse vídeo, são provas um pouco mais complexas, porque são provas que vão testar a sua competência de diálogo. Então tem momentos da prova que é de fala, áudios, ver vídeos e ter que interpretar coisas para responder com base nessas informações, além de, obviamente, leitura, escrita, vocabulário e interpretação, que também fazem parte dessa prova. Então, é uma prova mais complexa e mais completa para testar suas competências no idioma. A gente tem vários exemplos: TOEFL, IELTS, Cambridge, que são muito famosos, o DET, como eu mencionei que eu fiz, o DELE para o espanhol, o DELFI do francês, aí depende muito também do idioma, mas existem vários tipos. São 2 provas de proficiência, sim, porém com objetivos e contextos diferentes. Então, explicado isso, agora vamos para as próximas etapas. Antes da gente ir para as dicas, eu queria fazer 3 comentários. O primeiro é que essas provas, como eu comentei com vocês anteriormente, são provas caras. Então, são provas que realmente são um investimento não só de dinheiro, mas também de energia. Então, eu super recomendo que você se organize para que você consiga ter o melhor desempenho possível nessa prova. E isso já vai para a segunda coisa que eu queria falar. Por que eu digo o melhor desempenho possível? Porque nessas provas de proficiência não tem isso de você ser aprovado ou você ser reprovado. Você vai fazer a prova, vai tirar uma nota e essa nota vai determinar o seu nível de proficiência. E esse nível de proficiência ele é medido por um quadro, Quadro Europeu Comum de Referências para Línguas, eu acho que é isso, vou deixar escrito aqui o nome direitinho, que vai desde o A1 até o C2. O A1 sendo a pessoa de proficiência iniciante e o C2 de
um mais alto nível de proficiência no idioma. E por mais que até hoje eu nunca tenha ido para um país que fala inglês, o inglês é uma coisa que está na minha vida desde os meus 12, 13 anos mais ou menos. Então acho importante contextualizar esse meu nível de familiaridade com o idioma, né, para vocês também entenderem da onde que veio essa minha nota, como eu comentei anteriormente, e baseado no tempo que eu estudei e da forma que eu estudei. Dito isso, agora sim vamos para as dicas. E a primeira dica é que estudar e conhecer a prova é tão importante quanto estudar e conhecer o idioma. Sim, se eu pudesse fazer um banner sobre isso para resumir esse vídeo. O que eu quero dizer com isso? Vá atrás de provas antigas, de provas com gabarito disponibilizadas na internet. Vai entender a prova, vai ver o que a prova te pede, vai conhecer a prova, o tempo da prova, a estrutura da prova, o que as questões te cobram, o que tu tem que aprimorar, qual é teu ponto fraco, qual é teu ponto forte. Vai analisando conforme tu vai conhecendo a prova. É importante que você treine, que você conheça cada vez mais a prova, o que ela te cobra, quais são os tipos de questões. Só assim você vai conseguir saber como melhorar e onde tem que melhorar, né? Outro detalhe, né, do que eu fiz foi que eu li os 4 cantos da internet, né, sobre a prova. Vi muitos vídeos no YouTube, tanto de brasileiros como estrangeiros, de professores que aplicam a prova, de alunos. Todo tipo de experiência foi válido pra mim, porque eu queria realmente saber todas as opiniões e as informações que eram mais importantes, que muitos se repetiam, que eu tinha que prestar atenção, que era o ponto fraco da maioria das pessoas, eu ia registrando. Ainda sobre isso de que conhecer a prova é tão importante quanto estudar o idioma, como eu sabia que a minha prova ia ser no computador, através de um programa do próprio DET, e que eu ia fazer a prova digitada, né, eu treinei grande parte do tempo digitado. No começo eu até fiz muitos exercícios à mão, de gramática, revisão de verbo, conjugação de verbo, mas digamos que do estudo geral aí dessas 6 semanas, 80% do tempo eu tava treinando direto no computador. Treina majoritariamente do tempo, grande parte do tempo, né, na forma que você for fazer a prova. Então, por saber o que esperar da prova, conhecendo minimamente a prova, tinha alguns exercícios que eu praticava, né, levando isso em consideração. A primeira coisa básica, fundamental, que eu sei que é muito chata e dá muita vontade de pular, mas eu acho que é nesses detalhes que tu vai conseguir aumentar a nota na prova de proficiência, é não pular, não deixar de fazer uma bela de uma revisão gramatical nesse início. Então, revisar verbo importante, conjugação, advérbio, pronome, todos esses detalhes que vão te fazer criar uma frase, né, com mais qualidade, para mostrar o teu nível de proficiência de fato. Outro detalhe é que, como eu sabia que nessas provas tudo a gente tem tempo para fazer, tem tempo para ler, tempo para pensar, tempo para responder, tempo para escrever, tempo para ouvir, eu comecei a entrar nesse ritmo também de fazer as coisas cronometrando o tempo. E aí eu comecei a fazer com um tempo maior do que o tempo que eu sabia que eu tinha na prova, porque eu não estava acostumada a fazer coisa com tempo, enfim, dá um nervoso no começo. E aí eu fazia com um tempo maior. Conforme eu fui me habituando e fui me aprimorando também nesse tipo de exercício, eu fui diminuindo o tempo para ficar no tempo dentro do tempo da prova. Uma outra coisa que eu fiz muito era descrever imagens. Então eu pegava fotos aleatórias de situações aleatórias, né? Quanto mais aleatório, melhor, para aumentar meu vocabulário, para me forçar a procurar uma palavra. Pegava várias fotos aleatórias, Google, Splash, Pinterest, tanto faz. E eu jogava essas fotos lá no Google Docs e eu botava um cronômetro e eu ia descrever com o máximo de detalhes possíveis. Ótima forma de tu aumentar o teu vocabulário, treinar o tempo, treinar a escrita. Outra coisa que eu fiz foi baixar um dicionário sempre de um nível acima do nível que eu achava que era o meu nível na prova. Se é mais complexo, mais difícil, e a gente sempre tenta um degrau a mais, porque daí se vier um a menos, tudo certo para fazer. Isso é uma dica muito legal, porque nessas provas é interessante que você use sinônimos para se expressar. Começar toda hora a frase da mesma forma, encerrar uma opinião, um raciocínio toda hora da mesma forma, pode fazer com que a sua nota acabe caindo. Outra coisa que eu fiz também, que é uma coisa que tem que ter um pouco de paciência, transcrever podcast. Então eu ia lá no Spotify, pegava, existem vários, e aí vai ouvindo, pausando, transcrevendo, pausando. Isso vai melhorar muito a tua capacidade nos testes de áudio, de vídeo, e vai aumentar o teu vocabulário, porque com certeza vai ter alguma palavra que a pessoa vai falar ali que você não vai conhecer, vai ter que pesquisar, aí vai ver como pronuncia, já vai aprender uma pronúncia nova. Então, assim, é uma das minhas melhores dicas. Acho que eu transcrevi uns 2 podcasts grandes, assim, inteiros. Eu fui fazendo ao longo dos dias, fazia 15 minutos no dia, 20 no outro, 30 no outro, dependia muito da disponibilidade, mas fez muita diferença. E por último, né, não menos importante, que a gente sempre fala quando a gente tá falando sobre estudar idiomas, é explorar ao máximo possível todos os recursos que você tiver. Então, ouvir música, transcrever música, ver filme, ver série, ler artigo na internet, ler reportagem, todo tipo de estudo, todo tipo de prática é super bem-vinda quando você está nessa preparação
pra fazer essa prova, além de ter muita paciência no processo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever e dar like pra ajudar aqui no canal. Até o próximo. Tchau!